Só dar boas-vindas para todo mundo. É sempre um grande prazer assim, a gente estar proporcionando esses momentos de troca. A gente fica sempre pesquisando quem é que vai vir na próxima e tendo esses contatos com pessoas incríveis e podendo estar aqui para compartilhar com todo mundo. Então, acho que a gente podia fazer um pequeno centramento, né, para a gente esquecer, né, tudo que a gente estava, outros assuntos lá para trás, e, e aí lembrar das distrações que a gente tem nos computadores, nos devices, no ambiente. Então, se a gente conseguir diminuir essas distrações, é bom. E aí, se quiser desligar o seu vídeo para a gente dar uma respirada, pôr os pés bem firmes no chão. Quem precisar alongar o corpo, dar aquela mexida no corpo, lembrar que ele existe. E aí, respirando no seu ritmo, sente o seu corpo, distensiona, se tiver alguma tensão, manda ela embora. E aí, vamos respirar juntos, bem profundamente, 3 vezes. Então, inspira. E expira. Inspira. Expande. Expira. E chega no seu centro. Mais uma vez. Inspira. E expira. E aí, voltando, abrindo os olhos, abrindo a câmera, dando boas-vindas. Muito bom. Melhorou meu microfone? Está fazendo um barulhinho esquisito, parece que você está naquelas brisas da montanha. Muito bem. Vai ser aquele workshop meio metrô, sabe? Que vai entrando gente, saindo gente. Mas a gente vai levando. Donatella. Workshop metrô, aprendi mais uma. Donatella, acho que assim, a gente não precisa te apresentar, né? A gente só precisa dizer que a gente gosta muito do seu trabalho, admira muito o seu trabalho. Nos conhecemos há muito tempo, não vamos falar sobre isso porque pode denunciar nossas idades. Mas, assim, em termos de facilitação gráfica, dessa redação gráfica, a gente nunca viu, e olha que a gente já viu um par de gente trabalhando em vários lugares, e nunca ninguém chegou perto do que a Donatella faz. Então, assim, ela é o nosso ícone nesse aspecto. E aí é contigo, Donatella, se você precisar da gente aqui, de sala para lá, para cá, você manda, a gente obedece, e aí vamos estar participando na tua jornada. E aí você se apresenta, porque você é a melhor pessoa para isso. Bem-vindo. Claro. Obrigada. Bom, pessoal, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. A gente já se conhece há tanto tempo, né? Somos jovens há mais tempo, né? Então, é gostoso trabalhar com a Brindix e estar em contato com vocês agora, né? Eu sou a Donatella, eu sou uruguaia, mas eu moro no Brasil desde criança, né? E eu, antes de fazer tudo isso com desenhos, eu era analista de sistemas. Então, eu trabalhava com finanças, integrando sistemas, conversando com pessoas, né? E realmente, se eu tivesse conhecimento de ferramentas assim visuais, eu acho que eu estaria na área até hoje, revolucionando essa área, porque eu sentia falta desse fator humano, dessa coisa especial de poder se conectar com as pessoas, de aclarar ideias, né, de se conversar de outra forma, né, não do jeito habitual. E na área de TI faz mais falta, né, esse fator humano, essa coisa que aproxima a gente, né, de alguma forma. Mas enfim, 17 anos atrás, eu comecei esse trabalho. Eu acredito que eu sou a pioneira na América Latina. Como eu sou uruguaia, eu faço trabalho em português, inglês e espanhol. Eu amo aprender, então sempre correndo atrás de novos recursos, conheço muita gente dessa área, frequento o IFVP, que é uma instituição, né, sem fins lucrativos lá dos Estados Unidos, que é, na verdade, o nosso congresso anual de facilitação visual, onde tem muita gente bacana, gente do mundo inteiro, então é muito legal você se reunir uma vez por ano, trocar ideias, ver pessoas que você já conhece, coisas novas. Por exemplo, eu nunca tinha visto ninguém fazer esse trabalho em japonês.
completamente diferente, o layout, como começa, como desenha, como escreve, né? Então é uma aventura, eu adoro aprender, e agora eu descobri que eu adoro ensinar também, né? Eu gosto muito de ensinar, de devolver para o universo tudo isso que eu aprendi, que eu vou tocando com os meus amigos, colegas, clientes, enfim. Então assim, realmente uma dádiva, um privilégio poder fazer esse trabalho. Eu aprendo demais, auxilio grupos, me vejo ajudando as pessoas a entender melhor os assuntos, né? Então isso é muito bacana. Nessa jornada toda, né, o que surgiu? Surgiu o convite do pessoal da Bicablo para fazer parte do time deles de treinadores globais, né? Então, eu já vou fazer um exercício com vocês aqui, vou mostrar mais detalhes de quem é a Bicablo, vou contando ao longo dessa nossa sessão a historinha de como aconteceu isso e como é que a gente vai juntar isso com os nossos perfis do dia a dia, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ficar trocando de câmera, eu tenho uma câmera que está mostrando aqui a minha mesa, e vou mostrar os trabalhos para vocês. Tudo que eu estou fazendo aqui é feito à mão, né, com canetas, então é ideal que vocês tenham aí com vocês papel, caneta, canetinha, lápis de cor, giz, o que vocês puderem aí para anotar. Vale só se for só uma caneta e um papel, não importa. Se puder ser um papel sem pauta, é melhor, porque aí o nosso cérebro agradece, né? A neurociência conta para nós que quando o cérebro vê uma folha pautada, ele se entedia, não é muito bacana para o nosso cérebro. Então, o ideal é uma folha branca, sem pauta, né? Ou colorida também, sem pauta, que a gente consiga ter mais liberdade de criação no papel, tá bom? Então, vou trocar de câmera aqui. Tá para ver bem aí, né? Então, essa vai ser a nossa agenda da nossa sessão. Por que ela se chama Thought Sketching? A ideia é que a gente... Só uma perguntinha rápida. Claro. Você quer que a gente faça esse spotlight aqui, ó, para ficar... Eu acho bom, pode ser. Então tá bom. Então vamos nessa. Beleza. Você vai mandando ver aí. Obrigada, Fernanda. Então, gente, essa é a nossa agenda de hoje, tá? O que a gente vai fazer, né? Por que a sessão se chama Thought Sketching? Porque a ideia é que a gente consiga pensar e visualizar através de sketches, de desenhos super rápidos, né, bem resumidos, e que consigam ajudar a gente a transmitir a mensagem, né? Isso faz parte do visual thinking, né, que já eu vou falar um pouquinho para vocês desse universo aí que alguns já conhecem, outros podem ser que não conheçam ainda, né? Mas vamos lá. Então, eu vou começar a falar um pouco sobre os materiais, o que a gente pode usar, como é que a gente está no mundo online hoje, com essa facilitação visual, né? Depois vou falar alguns detalhes sobre a adaptação que a gente está fazendo para esse novo mundo, e quando a gente está em sala de aula também, ou em sala, ou um coaching, enfim, que a gente precisar, como é que a gente trabalha melhor com esses elementos. A gente vai fazer um exercício de check-in, depois eu vou começar a falar de formas básicas, aí a gente já passa para a aplicação, vou ensinar alguns conceitos rápidos da metodologia da Bicablo, né? E aí a gente passa para dúvidas maiores, assim, perguntas, e a gente encerra a nossa sessão. De qualquer forma, ao longo da sessão, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem perguntar também, tá? Fiquem à vontade. Vamos lá. Vamos fazer um exercício breve aqui de check-in, né? Eu vou pedir para vocês pegarem o papel de vocês, que vocês separaram, e vocês vão pegar uma caneta, uma canetinha, enfim, e vocês vão desenhar o que vocês desenhavam quando vocês eram crianças. Coloquei aqui para a gente. É um exercício rápido, de 10 minutinhos, individual. Pensa no que você desenhava quando você era criança. Eu vou desenhar o meu aqui também e vou compartilhar com vocês, tá? Não sei se a gente consegue colocar alguma musiquinha, alguma coisa. Eu posso colocar, Fernanda, se quiser. Opa, não. Vai lá, Carol.
você ajuda, Carol, posso colocar também, estou com a playlist aqui. Bem, gente, quem já for terminando, me dá um sinalzinho com a mão, que eu estou vendo vocês aqui no mosaico. Aqui, subir. Aqui.
Bom. Abre as salas, Donatella. Pode abrir, Fernando, por favor. Qual é o convite para eles? Só trocar e quanto tempo que eles vão ficar lá? Sim, eu só vou pedir para eles mostrarem agora para a câmera rapidinho os desenhos deles, só para eu dar uma olhada geral. Se quiserem voltar para a visão de galeria, aí vocês veem todo mundo. Ai, que legal. Boa. Que máximo, gente. Pô, Guilherme economizando papel, hein, Guilherme? Ah, não tinha outro papel aqui, foi que eu encontrei. Show de bola. Fernando, eu vou mostrar o meu aqui para eles, ó. Você coloca o spotlight, por favor. Gente, eu vou explicar o meu, depois vocês vão para as salas para explicarem em duplas, tá? Isso aqui não parece, mas é um carro. Eu ainda continuo esperando que uma montadora faça um carro dessa forma. Ainda não veio esse carro. Mas, enfim, eu desenhava sempre o carro na estrada. E como eu falei para vocês, né, eu sou uruguaia, então toda a minha família está lá. A gente ia uma vez por ano de carro para lá, para visitar os avós, os tios, os primos. Então, era o momento mais esperado do ano, né? Então, todos os meus coleguinhas de escola desenhavam casinhas, árvores, e eu desenhava esse carrinho na estrada. Imagina ver os avós uma vez por ano, né? Então, era meu desenho preferido, né? Isso agora a gente vai partir para salas, Fernando, por favor. E vocês vão ficar em duplas, é rapidinho, 5 minutinhos só, mostrar o desenho e explicar por que vocês desenhavam isso, se é que vocês se lembram, algum elemento que lembre vocês aí. Vamos lá? Vamos lá. Pum. E aí, Donatella, vai ficar Ai, aqui dava na uma bela sala. foto aquela dos desenhos, né? Ah, depois a gente pega na gravação. Legal. Quem está aqui na sala é o Fernando Mazzulli, que você chegou... Acho que o Fernando chegou depois, né? Que já tinha começado o Balacobaco. Então Sim, a gente aproveita esses 5 minutos para te embarcar, Fernando. Tá, desculpa, eu cheguei depois porque mudou o horário aqui, eu tô na Alemanha, mudou o horário, o fuso horário recentemente, eu não sei se isso fez com que eu entrasse, eu entrei 1 hora antes e achei que não fosse acontecer, desculpa. Show de bola, bem-vindo. Ok, obrigado. Bem-vindo, estamos aqui. Você quer mostrar a agenda para ele, Donatella, e dar aquele recap? O que vai rolar? Vou trocar de câmera aqui. O que a gente vai fazer hoje, né? Eu vou falar já de alguns materiais que a gente vai usar, vou falar um pouquinho do Visual Thinking, da facilitação visual no mundo online, no mundo offline. A gente está fazendo agora o exercício de check-in, vamos falar de formas básicas, vamos partir para algumas aplicações de algumas técnicas da Picablo, e aí a gente parte para as perguntas e respostas. Mas no processo, se você tiver alguma dúvida, pode me perguntando. Muito legal, muito obrigado. Check-in. Para você pegar uma folha, uma caneta, um lápis, o que você tiver. Se possível, uma folha sem pauta, que é melhor. E você desenhar o que você desenhava quando era criança. Rapidamente, assim, um desenho que você mais fazia quando você... E você vai mostrar para a gente, tá? Oh, meu Deus. Eu vou colocar o Fernando lá com o Alex, que ele está na sala 2. Aí você bate uma bola lá, Fernando. Tá bom, obrigado. Depois vocês compartilham. Legal. Tá bom. Vou voltar aqui para a visão de galeria. Pronto. Fernando, caiu uma pessoa. A câmera de iPivo para... Você consegue ou não? Não entendi essa pergunta. Você consegue mudar a minha câmera de iPivo para... Não. Ah, tem que ser eu O mesmo. máximo que a gente pode fazer enquanto host é colocar você no spotlight, que aí força aquele speaker view, mas ele não muda, né? Porque o chato do speaker view é que se alguém está com o microfone aberto e espirra, aparece a pessoa espirrando. Exatamente. Mas o spotlight você consegue colocar até 9 pessoas. Então é super legal para fazer tipo fishbowl ou painel, que você tem 4, 5 pessoas. Você coloca essas pessoas no spotlight e aí para quem está assistindo fica mais confortável. Eles não têm que mexer em nada, né? A gente teve uma experiência boa a gente estava fazendo um evento com
tinha mais de 100 pessoas, e gente se conectando na Amazônia, na Dinamarca, em São Paulo. Então tinha gente, por exemplo, tinha um grupo de índios que assistia por um iPad conectado no Wi-Fi da prefeitura. Nossa, Então, máximo. é difícil para você no iPad ficar mexendo em visualização, né? Então, para eles, o Spotlight era perfeito, porque aí apareciam os painelistas, eles conseguiam falar, enfim, ajuda. Essa Eu sabia que dava para colocar é mais novo de um, isso. achei que era só um. É até 9. Oh, Eu descobri isso da pior forma, né? Outro dia eu tinha que fazer o Spotlight com 10. E eu tentava colocar o 10 e não conseguia, cara, eu ficava desesperado. Falei, caramba, tem um limite de 9. Aí um dos organizadores falou, não, então eu saio, aí era um médico, né, que tinha que estar no painel, aí esse cara saiu, aí entrou o médico. Mas o chat no privado, ele é muito legal, né, porque rola uma super conversa no fundão. Fantástico. Eu mesmo falei com as Como é que 4 a gente pessoas. está de tempo? A gente tem mais 1 hora inteira. Eles vão voltar daqui a 1 minuto e 4 segundos. Tá ótimo. Se você quiser ir nas salas com alguém, você me avisa que eu te coloco na... Eu conheço a Andrea Neri. Ela me mandou um... Ai, que bom te ver. a gente fez o aprofundamento da Adigo junto. Então, ela estava no IAF, né? Sim. Aliás, tem mais daquele caderninho? Tem. Eu preciso comprar. Tem com a Luana, eu te passo o contato dela. Ela tem mais uns 40, 50. Vou pedir mais. Todas as minhas aulas de metafísica estão lá. Ai, que legal. É bom que ele não tem pauta. Só está voltando aí. Cíntia querendo entrar, admitimos? Eu já admiti. Sim, ela estava comigo, ela caiu. A gente mandou o Fernando, não sei se você gostou dele, Alex, mas é um cara super gente boa, tá na Alemanha. Gostei muito, Essen. Caiu, a gente substitui, entendeu? Tem o pessoal ali que tá pronto para em condição dele. Eu vim aqui para isso. Ele já está fazendo o desenho dele lá, porque eu falei para ele, faça o seu desenho. Muito bom. Todos de volta aí, Donatella. Muito bom. E aí, pessoal, como é que foi essa experiência? Alguém quer falar alguma coisa? Quer compartilhar? Desenhar é sempre muito bom, né? A gente vai além da imaginação. Então, começar assim é bom demais. Vocês têm o hábito de desenhar? Não. Eu tenho. Eu tento. Eu tenho o hábito de tentar. Eu também tenho o hábito de tentar. Eu sempre me critico tanto que eu fico até com raiva de mim. Aí eu não desenho, fico me sentindo constrangida. Eu comprei isso aqui, ó, Donatella, lembra que você me indicou? Aí eu de vez em quando faço umas coisinhas daqui, mas nossa, me acho muito sem a câmera, Corina, a gente não está te vendo. Eu não sei o que está acontecendo com o meu Zoom hoje, ele está doidão. Mas eu senti que algo aconteceu também. Aqui, ó, eu comprei esse aqui, lembra? Que você indicou. Lembro. Da Bicablo. Legal. É bem legal. Adoro ele. Gente, alguém ia começar a falar alguma coisa aí e cortou. Alguém mais quer falar alguma coisa da experiência? Como foi? Donatella, é o César que está falando, eu estou sem câmera, peço desculpas, né? Eu tive, assim, o prazer de falar com a Janice, lá de Blumenau. Os nossos desenhos foram muito parecidos, de uma casinha, árvore, pessoa, sol, nuvem, que remetia à nossa infância, né? Então, foi legal. Mas não tenho o costume de desenhar, sou um péssimo desenhista, infelizmente. Legal. Mais alguém, gente, gostaria de falar? Eu queria falar, eu troquei com a Níbia, né? Ela tá sem câmera e sem microfone, mas a gente super se conectou mesmo assim. E a gente falou sobre como todo mundo desenha a mesma coisa, né? Sobre como a gente é condicionado e o quanto isso pode ter impactado na nossa criatividade, né? Todo mundo desenha sol, nuvem, casa, árvore. Isso é muito louco. A minha única originalidade é que eu desenhava tudo de óculos. Porque eu usava óculos, eu fiz o sol de óculos, a nuvem de óculos, tudo tinha outro óculos. Mas é interessante isso, né? Como a gente acaba padronizando as crianças e eu sinto que isso está mudando, espero. Eu tenho mais esperança do que sinto. Eu acho que está mudando sim, e se eu puder contribuir, o que eu puder contribuir para mudar,
eu vou contribuir. Meu sonho é ensinar esse trabalho para crianças. A Bicablo está desenvolvendo uma metodologia específica para crianças, se chama Bicablo Goes to School, eles já estão testando na Alemanha com alguns colégios, né? E o ano passado eles levaram 2 professoras alemãs lá para o nosso congresso de facilitação e elas falaram do case e tal. Eu já estou na fila esperando para aprender, para poder ensinar as crianças. Tentei com a minha sobrinha de 10 anos, não, tia, eu já fiz, por que eu tenho que repetir de novo? Então não adianta, o método foi feito para adulto, né? Então, ok, vou esperar. Mas eu acho que vai mudar, sim, com certeza. Bom, o exercício que a gente fez, para que é? Na verdade, é para quebrar esse modelo de, a gente não desenha, eu não sei desenhar, meu desenho é feio, eu tenho medo, enfim. E ele demonstra muito do que está guardado lá no nosso inconsciente, né? Quando a gente desenha, eles falam que a gente está usando o outro lado do cérebro, sim, a gente usa, né? De uma certa forma, o lado mais criativo, acessa mais as emoções, né? Quando a gente usa cores, então, muda tudo, né? A neurociência sempre fala para nós que quando a gente está usando cores ou desenhos, a gente desperta novas áreas de aprendizagem no cérebro, né? E isso muda tudo, porque a gente consegue complementar a forma que a gente aprende através de desenhos, de símbolos, né? E uma vez perguntaram, quando que nasceu esse negócio aí que você faz de desenhar, escrever? Nasceu lá atrás, com a pintura rupestre. As representações visuais, elas traz desde sempre, a forma que a gente se comunica melhor, né? Então, esse primeiro exercício mostra para nós que a gente desenha de alguma forma, né? A gente fala, por exemplo, na metodologia da Bicablo, que cada um vem do seu próprio planeta, com já alguns hábitos, com alguns desenhos que gostava muito de fazer, alguma coisa que era muito querida, por exemplo, o meu carrinho redondo, que a gente ia lá para o Uruguai, né? Então, a gente está habituado a desenhar e a gente tem que, sabe, desenferrujar um pouquinho esse músculo de desenho, esse hábito. É como aprender a dirigir. Quando a gente começa, são muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. Presta atenção nesse espelho, no outro, no pé, na mão e tal. Começa a praticar e fica automático. Com o desenho não é diferente. A gente vai desenvolvendo novas conexões neurais e consegue fazer alguns desenhos. A boa notícia, para quem tem um pouco de medo, ou não gosta muito, ou acha que não desenha muito bem, é que o nosso cérebro consegue saber o que é só com 30% da informação. Por isso que aquelas pessoas palito, aquelas pessoinhas simples, funcionam tão bem. Porque o nosso cérebro olha e sabe que é uma pessoa, que é uma figura humana, né? Então, só com 30% da informação você consegue passar a mensagem. Tá? Ok. Agora a gente vai falar um pouquinho de materiais, né? Vocês viram que eu usei algumas canetas, não sei se vocês repararam, eu estou usando algumas canetas especiais, que são da Neuland, que é uma empresa alemã também, que faz canetas especificamente para facilitadores visuais, né? Para consultores, para professores, para coaches. As tintas são todas à base de água, elas não têm cheiro, então a gente consegue trabalhar com elas o dia todo, sem problemas. Elas são ecológicas, então são todas recarregáveis. Você troca a ponta quando precisar, né, quando ela amassar ou sujar, mas demora. Essa daqui, por exemplo, já tem 2 anos e até agora nada, está inteirinha, né? Então, essas canetas são específicas, são ótimas, mas vocês podem usar o material que vocês tiverem. Pode ser um lápis, pode ser uma caneta colorida, canetinha escolar, canetinha estábilo, o que vocês tiverem, tá? Não se atenham aos materiais, por exemplo, só posso desenhar com isso aqui, senão vai ficar imperfeito. Não, não precisa. Óbvio, ter um material bacana, por exemplo, essa caneta, ela tem uma tinta especial, ela se chama Outliner. Essa tinta seca muito rápido, então você consegue passar outra caneta de cor por cima sem borrar. Então, é uma característica muito bacana dessa caneta. Óbvio, os materiais, mas se não tiver, não seja por isso. Sabe? Manda ver, continua desenhando, continua rabiscando. A ideia é essa. Sempre que você fizer uma anotação visual, um rabisco, até para fazer uma explicação, muda tudo, a compreensão é outra. Né? Agora eu vou trocar de câmera para falar um pouquinho para vocês sobre a Bicablo. Por que chama Bicablo? Né? Todo mundo me pergunta, por que é Bicablo? Que nome esquisito e tal, né? Então, a Bicablo, gente, se chama Bicablo porque ela é uma empresa alemã, né? Ela está baseada lá na cidade de Colônia, que dizem que é a cidade alemã mais latina que tem, né? E por que se chama Bicablo? Eles criaram um dicionário visual, né? Que é esse livrinho, até que a Corina mostrou, esse aqui, depois eu dou os detalhes para vocês. Eles criaram esse dicionário visual, é uma empresa de consultoria alemã, né? Em alemão, esse dicionário se chama Bilderkartenblock, né?
e eles pegaram a abreviação das primeiras sílabas e virou Bicablo, virou um nome de uma outra empresa, virou um braço da consultoria que só trabalha com facilitação visual. Eles têm 16 anos de mercado, são líderes na Alemanha e no mundo, né? E criaram uma técnica onde o Martin Hausmann, que é o fundador da Bicablo, ele fala que todos podem desenhar com essa técnica. Realmente ela é muito simples, muito efetiva. E eles usam isso para esclarecer a comunicação e apoiar os processos de diálogo, né? Eles literalmente colocam todo mundo na mesma página. E eles têm essa frase em inglês, que é super bacana, que eles sempre falam, né? Do you speak Bicablo? Porque essa linguagem Bicablo, que vocês vão ver nos livrinhos, por exemplo, as formas de fazer os desenhos, né? A forma de colorir, né? Tem todo um padrão específico que já é reconhecido mundialmente, né? Por esse padrão visual da Bicablo. Por isso que eles falam, do you speak Bicablo? Quando você acessa essa técnica e começa a trabalhar com eles, você é reconhecido de longe. É um estilo bacana, efetivo e muito, muito interessante. Então, esta parte da Bicablo, né, de fazer com que a comunicação seja mais clara e qualquer um de nós consiga fazer esses desenhos, esses painéis, faz, assim, todo sentido. A gente começou aqui no Brasil há 1 ano e meio a fazer esses cursos, já fizemos 6 turmas, fora algumas turmas em company, e assim, o resultado é impressionante. Tem consultores, alunos meus que fazem agora lives e tal, com painel atrás, o cenário todo desenhado, faz toda uma diferença completamente diferente. É muito bacana. E assim, realmente, qualquer um pode fazer, não precisa ser designer, não precisa ser ninguém especial assim para você fazer, né? Isso nos leva a um próximo assunto da facilitação visual, que é o tal do visual thinking, né? O pensamento visual. O que é o visual thinking? Gente, o pensamento visual não é nada do outro mundo, é uma habilidade natural do ser humano. Todos nós temos esse feature interno, a gente já sabe fazer isso naturalmente, inconsciente, e ele é um processo que demora nanosegundos, tá? Ele é muito rápido. Por exemplo, quando você vai atravessar uma rua, você olha para ver se vive no carro ou não, se o farol está aberto, se tem farol, se você consegue, você começa a fazer cálculos. Será que o carro vai vir muito rápido? Vai dar tempo de eu atravessar? Como é que vai ser? Deixa eu ver a velocidade, a distância da rua, tem algum buraco, está chovendo. Tudo isso você começa a visualizar na sua cabeça, mesmo sem perceber. Isso é um exemplo do pensamento visual. Tem muitos autores no mercado, principalmente americanos, né, norte-americanos, tem canadenses também, tem australianos, tem muita gente falando disso. Eu conheço vários deles, 2 que eu vou citar que muita gente conhece. Um é o David Siebert, né, que está na Califórnia, ali onde eu fui fazer minha formação. Ele é um dos criadores desse trabalho, ele já está chegando nos 80 anos, continua trabalhando, criando coisas novas, livros novos. Ele já tem, acho que, 3 ou 4 livros traduzidos para o português. Tem o Dan Rowan também, que é um cara fantástico, ele só usa boneco palito, está na capa do livro dele. Depois eu posso passar os livros para vocês, se vocês quiserem. O livro dele se chama The Back of the Napkin, né? E tem também a tradução em português, esse livro aqui chama Desenhando Negócios. O Dan fala que ele prefere desenhar pessoas palito, com aquele rosto bem grandão, para ele poder colocar expressões faciais, né? Que aí consegue transmitir mais emoção. Já a linguagem da Bicablo, os nossos rostinhos não têm expressão, né? Eles não demonstram a expressão de cara, eles preferem mostrar a expressão corporal. Então, é sempre um movimento do corpo, um braço, uma perna, uma cabecinha girada, algum componente visual que vai ajudar a cena, que vai te dar mais apoio para essa expressão, né? Então, o pensamento visual tem várias escolas, várias formas, várias metodologias, né? Vocês vão encontrar por aí vários cursos, vários livros. A metodologia que eu acho que tem uma didática mais assim interessante para ler é a do Dan Rowan, que é bem clara, e a do David Siebert. Esses 2 acho que são os mais centrados, assim, são mais lógicos para mostrar. Os outros, bem, por exemplo, tem um livro de uma colega espanhola, que ela lançou sobre Visual Thinking, está em espanhol, e ela colocou alguns painéis, e ela falava para a gente que a editora não queria colocar imagens, ela falava, mas é um livro de pensamento visual, você não quer que eu coloque imagens nenhuma, você está louco, né? Então, enfim, tem vários caminhos que vocês podem usar, aprender. O diferencial da Bicablo, nesse caso, é que eles fizeram uma metodologia spot on, como eles dizem, né? Os americanos falam isso. A metodologia deles é muito boa. Em um dia, em 8 horas, vocês conseguem fazer todos esses trabalhos que eu estou fazendo aqui, o que tem aqui atrás, muito mais. Porque eles ensinam uma nova forma de você pensar
e de você, eles te dão um método muito eficiente para você colocar em prática, na hora mesmo. O curso mesmo todo é hands-on, a gente coloca a mão na massa o tempo todo, desenhando, escrevendo, é bem, bem bacana. Então, qual que é a ideia de hoje? É passar para vocês alguns ensinamentos da Bicábulo que sejam bem rapidinhos para fazer essa parte de sketch, mas serve para vocês fazerem no formato grande também. Então, qualquer técnica que vocês aprendam aqui hoje, vocês podem fazer no iPad com a caneta, numa tablet com a caneta, num flip chart, formato maior, numa folha A4, numa folha A3, onde vocês quiserem. O importante é que vocês comecem e pratiquem e vão desenvolvendo esse músculo visual, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de teoria. Deixa eu trocar aqui a câmera novamente. Tem uma pergunta no chat aí, Fernando? Nós está só mandando os links, né, da Neuland, da Bicábulo, do David, do Dan. Beleza, ótimo, obrigada. Então, gente, por exemplo, né, vamos falar aqui do poder das imagens, né, aquela coisa que o Martin Hausmann, né, o fundador da Bicábulo, ele sempre fala, né? Quando a gente fala, por exemplo, a palavra cachorro, ela tem uma força, um poder, mas cada um de vocês deve ter pensado num cachorro diferente aí. Já veio a cabecinha, a imagem da cabeça do cachorro de vocês, ou de um amigo que vocês já tiveram, ou que vocês gostam, enfim, né? Se a gente colocar a imagem, o desenho de um cachorro, já começa, né, a especificar, por exemplo, esse cachorro já é mais narigudinho, uma pontinha, né, diferente da cabeça e tal, orelhinhas em pé. Então, pode ser que esse cachorro não foi exatamente aquele que vocês pensaram, né? Então, o bacana mesmo é quando a gente associa as duas coisas, a imagem com a palavra. Então, realmente aqui a mensagem chega super rápido. E, de novo, né, lembrando dos elementos, que a gente vai ver já já, mas tem aqui, né, um frame, um contenedor, tem aqui desenhos, cores, mesmo palavras, né? As palavras, gente, elas são desenhos de sons, a gente está desenhando letras, né? Então, tudo isso daqui ajuda a gente a reter mais a mensagem, o conteúdo, o significado, tá? Agora, a gente vai fundamentar esse poder aí das palavras com uma teoria científica, que eu não sei se vocês conhecem, chamada dual coding. Essa teoria é de um canadense chamado Alan Pavion, e ele quis demonstrar para a gente que a gente consegue, quando pensa em alguma coisa, né, se a gente associa os dois lados do cérebro, direito e esquerdo, a gente consegue pensar de outra forma e transmitir o que a gente está pensando, e aí a gente realmente se alinha com quem está com a gente. Por exemplo, temos uma pessoinha aqui. Imagina que tem uma pessoa aqui. Tá? E ele fala sobre uma árvore, ou pensa sobre uma árvore. Então, a gente vai desenhar aqui uma árvore. Vamos fazer de conta que ele está pensando nessa árvore. Mas ele tem uma interlocutora aqui, uma outra pessoa que está interagindo com ele aqui. Tá? Então, quando ela olha aqui, ele está pensando e falando numa árvore. Ela está pensando em outra árvore, gente. Ela está pensando numa árvore tipo Natal, está chegando época de preparar a ceia. É outro tipo de árvore. Então, enquanto eles estão falando sobre árvores, mas cada um está pensando em uma árvore diferente, a mensagem pode estar truncada, né? Eu vou colocar aqui a palavra para a gente saber que a gente está falando sobre árvores. Tá? O que acontece quando... O que acontece é que cada um aqui está no seu processo, né? Então, ele falou de árvore, mas ele está pensando numa determinada árvore. Ela sabe que o assunto é árvore, mas ela está pensando em outra árvore. Já? São coisas diferentes aqui, outro layout de árvore. Sendo que, se a gente fizer um desenho, né? Imagina que esse rapaz aqui fez o desenho numa folhinha de papel, né? Da árvore que ele está querendo representar, o que ele está querendo se referir, né? Isso faz com que, para ela, fique muito mais claro, né? Essa mensagem vai chegar até ela e clarifica que tipo de árvore que ele está falando. Então, essa conversa aqui, ó, vai fluir muito melhor. O entendimento vai ser outro, completamente diferente, porque tem o apoio de um elemento visual. Então, ele fez um estudo, tem uma teoria, vocês podem procurar na internet, é um estudo científico mesmo, embasando isso. Você associando, né, a comunicação verbal com a comunicação visual, né, você tem muito mais efetividade, transmite melhor a ideia, né?
e consegue mais eficácia e velocidade também na forma de entender como outra pessoa te entende, né? Literalmente os dois na mesma página. Tá? Então, esse aqui é a parte científica, que muitas vezes as pessoas perguntam, tem algum estudo, tem alguma coisa? Temos o Alan Pavey aqui, que fez dual coding para nós, explicando por que é tão bacana a gente usar elementos como desenhos juntamente com as palavras para se comunicar melhor. Tá? Então, às vezes pode parecer uma bobagem, mas ainda mais hoje em dia no mundo virtual, né? Como é que está isso? A gente pode usar elementos assim, pequenos, numa câmera, que pode ser um celular, pode ser a câmera que eu estou usando aqui, vou trocar de câmera aqui para vocês verem. Ou pode ser um cenário, por exemplo, você coloca um flip chart atrás de você, uma folha na parede, o que for, uma mensagem que você gostaria de passar, né? Com o título, apenas um bem-vindo, você coloca um bem-vindos lá, já muda tudo, a pessoa vai olhar e falar, que legal, que bacana. Então, é um elemento humano que você traz, é um elemento vivo, é feito à mão, é tortinho mesmo, vai ter diferenças, ele precisa ser assim, a gente não é perfeito, as pessoas estão um pouco cansadas dessa coisa perfeita, serifada, retilínea, que a gente vê nos computadores, nos PowerPoints, né? Então, colocar elementos manuais ajuda bastante. Se vocês quiserem também, vocês podem colocar esses desenhos digitalizados também nas coisas de vocês, eletrônicas, na tela, enfim, no fundo de tela, o que for. E, de novo, como eu falei, né, vocês podem fazer isso num ambiente eletrônico também, por exemplo, quando eu faço no iPad, hoje que todos os eventos são eletrônicos, todo o meu registro visual de eventos, de palestras, é feito eletrônico também. Eu vou mostrar um exemplo para vocês depois. Então, eu faço no iPad com a caneta, mas eu estou desenhando, é a mesma lógica que eu estou usando, as mesmas conexões neurais, para fazer, mesmo que seja no ambiente digital. E faz toda a diferença, né? Traz uma humanidade aí para a coisa. Ok? Vou clicar aqui novamente. E agora a gente vai começar com as formas básicas. Vamos lá. Tudo bem, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Nada? Então vamos lá. Quase todas as escolas de desenho falam para a gente que a gente sempre tem que usar as formas básicas para a gente desenhar, né? Quais são as formas básicas principais? O quadrado, né? O triângulo e o círculo. O Dan Rowan, por exemplo, no livro dele, ele acrescenta mais uma, ele chama de blob, que é uma forma, tipo uma ameba, né? Isso quer dizer o quê? Que quando você olha para os elementos que você quer desenhar, por exemplo, eu quero desenhar um celular, quero desenhar esse celular. Se a gente observa os elementos, você começa a observar que formas básicas você vê aqui. Então, esse celular está simples. Ele tem um retângulo aqui eu vejo um círculo, aqui eu vejo um círculo menorzinho, né? As pontas são arredondadas. Então, você consegue começar a construir o desenho a partir de visualização das formas básicas, tá? Isso ajuda muito. Claro, no curso a gente aprofunda e tal, mas aqui é só uma pincelada para dar uma dica para vocês já observarem diferente. Então, por exemplo, aquele meu carrinho que eu desenhei, lógico, eu não pensava nisso, eu era uma criança, mas se a gente for analisar aquele desenho, como é que ele é? Ele é uma metade de um círculo, né? Onde eu colocava dois círculos menorzinhos, eu colocava uma linha reta aqui, né? E aí eu fazia um detalhinho e uma antena e pronto, estava lá meu carro, né? Então, a ideia é essa, vocês olharem para os objetos ou para as coisas que vocês querem desenhar e começar a observar as formas básicas, daqui elas vão ajudar vocês. O que mais que a gente pode chamar de formas básicas que a gente usa muito para desenhar? Traços, traços pontilhados, traços misturados, pontilhado e tracejado, né? A gente pode misturar os dois. Tudo isso daqui a gente pode chamar de formas básicas. Linhas curvas, espirais, são elementos que podem ajudar a gente a desenhar. Então, sempre tenha em mente esses elementos. Tá? Se vocês quiserem ir reproduzindo aí no papel de vocês também, vocês já vão praticando um pouquinho, tá? Agora, a gente vai passar para contenedores. O que é um contenedor? Veio lá do inglês da palavra container, né? Não tem uma tradução muito específica assim em português, mas o que é um contenedor? Contenedor é um marco assim, né? Um frame, um enquadramento, algo que contém alguma coisa. Então, para que ele serve, gente? Para organizar o conteúdo, para delimitar espaços, né? Então, eles são muito eficientes quando a gente quer transmitir uma mensagem e destacar alguma coisa, você vai destacar usando contenedores.
quais são os contenedores rápidos que a gente pode ver aqui? Deixa eu pegar uma outra. Por exemplo, quando a gente vai usar um contenedor, a primeira regra é, primeiro você vai colocar o conteúdo dele, depois você vai desenhar esse contenedor. Então, por exemplo, um retângulo, ele pode ser um contenedor. No sketch, né, nessa coisa de thought sketching, se você quiser fazer rápido, você põe assim uma virgulinha e parece que tem alguém falando esse contenedor aqui. Depois a gente vai ver pessoinhas, a gente vai desenhar pessoas, e aí a gente vai começar a juntar as coisas, né? Outro contenedor pode ser uma elipse. A elipse, ela pode ser também, alguém pode estar falando isso, então a gente pode colocar, né, algum conteúdo dentro. Isso pode ser um balãozinho de fala parecido com aqueles de história em quadrinhos, né? Se a gente quiser fazer um balão de pensamento, é aquela nuvem que a gente desenhava quando era criança, é um balão de pensamento, né? Se a gente quiser associar as bolinhas aqui, complementa, tá? Outro exemplo muito clássico de contenedor são as setas, né? A gente vai ver setas um pouquinho mais para frente, mas as setas, elas dão orientação e também podem servir como contenedores. Eu posso colocar um texto aqui dentro, se eu quiser, né? Então, as setas também ajudam bastante. E também o mais utilizado, acho que é o documento, né? Geralmente a gente representa ele como um retângulo em pé. Esse é o documento, uma folhinha, burocracia, enfim, a gente já começa a falar de significados daqui a pouquinho. Se eu quiser agregar, por exemplo, uma pilha de documentos, é só agregar uma linha lateral aqui, e a gente consegue mostrar que tem mais de uma folha, tem várias aqui, uma atrás da outra, né? Então, só com esses daqui já dá para a gente expressar muita coisa. Dá para expressar diálogo, pensamento, documento, burocracia, processo, né, direção. Tem um que a gente usa bastante em internet, que a gente tem que tomar cuidado, que é como se fosse um grito, né, que é uma coisa um pouquinho mais agressiva, que nada mais pode ser, né, por exemplo, uma elipse com vários cortezinhos, assim, para dar um destaque, ou para gritar, ou para colocar alguma informação super max importante aqui dentro, né? Os contenedores, eles vão ajudar a gente a dar algum significado, por exemplo, fala, pensamento, direção, processo, documento, volume, né, destaque, ok? E organizar o nosso conteúdo, tá? Agora a gente vai passar para setas. O que as setas podem nos ajudar? A seta, ela pode fazer parte de um processo que tem várias etapas, por exemplo. Então, a seta, ela vai me dizer aqui, ó, que eu tenho várias etapas aqui nesse processo. Posso brincar com as linhas, lembra que eu mostrei linha pontilhada, linha reta, né? Então, a gente pode ter um processo aqui, 1, 2, 3, A, 3, B. Então, esse é um processo com 4 etapas, 3, na verdade, que se divide em 2 aqui, a última, isso pode ser uma possibilidade. Outra coisa, a gente pode fazer a seta curva também. A gente faz 2 linhas curvas e também pode usar divisões dentro dessa mesma seta, pode fechar a seta ou não, enfim, né? As setas, elas sempre vão ajudar a gente, por exemplo, isso aqui pode representar a transformação, né? De ponto A para ponto B, uma coisa assim. As etapas também, elas podem ser representadas como se fosse, por exemplo, uma escadinha, é um outro tipo de seta, a gente vai fazendo aqui linhas retas. E também pode ser representado assim um processo, por exemplo. As setas também nos indicam ciclo. Então, você faz um meio círculo, uma setinha, outro meio círculo, uma outra setinha. Isso pode representar um ciclo, uma reciclagem, né? Um momento específico, por exemplo, de iteração, que é muito usado no ambiente agile, de informática. Esse é o símbolo, que é uma seta tortinha, né? Outra coisa que a gente pode fazer é um fluxo também diferenciado, por exemplo. Aqui tem um processo, depois a gente passa para outro, a gente vai para mais um. A gente pode usar setas para nos dar esse tipo de movimento, né? E também uma seta simples, gente, coisa mais simples, é uma seta que todos nós sabemos fazer. Até aqui a gente pode dividir também, né? Então, com esses elementos, dá para a gente ir juntando lá com os contenedores, né? E já começamos a elaborar alguma coisa diferente aqui, né? Tudo bem, gente? Perguntas? Dúvidas? Dona Tela. Oi?
Eu não sei se isso é se é um desenho da Bicablo, mas eu queria mostrar que eu gosto de usar isso aqui para representar diálogo. Esse é perfeito. Não é Bicablo, não. Esse é mundial. Ah, esse beleza. É muito bacana. Na verdade, você já está unindo, né? Unindo os... Exatamente, porque você está botando duas pessoas, como se tivessem duas pessoas conversando aqui, e de repente surge uma dúvida, uma questão, mas assim, para mim, representa bem. Perfeito, Raquel. Esse é o diálogo, o sonho de consumo, né? Onde as pessoas estão se ouvindo e estão tirando um produto daí, né? Coisa rara nos dias atuais, né? Mas vamos mudar isso, né? Estamos aqui para mudar isso. Vamos lá. Tudo bem, gente? Mais alguma pergunta? Tranquilo? Então, vamos lá. Vocês estão fazendo aí no papel também? Sim. Oba! Já a gente vai fazer o exercício, tá? Muito bem. Agora vamos desenhar pessoas. Vamos desenhar figuras humanas. Gente, uma forma super, super simples de fazer figuras humanas é fazendo isso aqui. Parece um U, né? De ponta cabeça. E aí, a cabeça mais rápida do oeste é essa aqui. É um tracinho. Então, num sketch rapidinho, você consegue representar isso aqui como uma pessoa, uma figura humana, né? A regra da Bicablo é menos é mais. Então, você só vai colocar braços, pernas, se você realmente precisar. Mas só isso aqui já demonstra que é uma figura humana, né? Se eu quero representar um grupo, um grupo. Eu quero fazer 2 grupos aqui interagindo. 2 grupos. Então, gente, é engraçado como uma coisa tão simples, né? Você vê como o nosso cérebro já sabe, são pessoas, e a cabeça, ó, são tracinhos, pedacinhos de tracinho, né? Então imagina que eu quero desenhar, por exemplo, pessoas numa organização, né? Pessoas, já sabemos como é que faz pessoas, né? Organização. Um prédio com pessoas dentro. Colaboradores, funcionários, whatever, o que vocês quiserem, gente. Então, a gente começa a associar os elementos. Aí, como a Raquel estava falando, imagina que tem uma pessoa falando sobre isso. Opa, se a pessoa está falando sobre isso, a gente aprendeu ali agora há pouco que para falar, a gente pode fazer assim, né? Então, o que está sendo dito aqui é algo sobre as pessoas da organização, por exemplo, né? Então, aqui vocês começam a ver como é que o pensamento visual vai funcionando. Você vai representando através de elementos visuais, e você vai compondo o que você quer passar, a mensagem que você quer passar. Então quem está falando isso aqui é uma pessoa, né? O CEO, por exemplo. A gente põe a pessoa aqui, ó. Se a gente quiser colocar mesmo quem ele é, a gente escreve aqui, ó. CEO. Pronto. Não precisa fazer roupa diferente, nada diferente. Isso aqui é rápido, é para ser um sketch. Então, essa é a forma mais rápida, né, mais básica para a gente fazer isso, tá? Se eu quero colocar, por exemplo, 2 pessoas numa interação, e coloco aqui, sei lá, essa pessoa aqui é de RH, essa pessoa é de TI. Pronto, já coloquei aqui quem elas são e de onde elas vêm, né, de que elas estão falando. Posso colocar um apoio aqui, né? Para fazer uma multidão, um monte de gente. Gente, isso aqui a gente fazia no exercício quando era criança, né? A gente brincava desenhando assim. Pronto, um monte de gente. Eu quero mais pessoas. Mais. Ok? Então, é uma forma simples. O diálogo, como a Raquel falou, por exemplo, a gente pode colocar lá 2 pessoas conversando. Então, uma vem aqui, outra vem aqui. Essa aqui pode ser a nossa cena número 1. Aí isso evoluiu, como a Raquel falou, e a gente faz assim. Né, Raquel? Então, aqui, vamos começar a juntar tudo que a gente já aprendeu. Então, só nessa folha aqui, já tem um contenedor em forma de nuvem aqui, né? Como se fosse pensamento. Tem as letras. Donatella,
Como você representaria, por exemplo, um conflito? Assim, as pessoas estão discutindo, argumentando, do mesmo jeito? Praticamente o mesmo jeito, mas você pode fazer assim, ó. Você tem um raio, pode pôr até uma nuvem aqui, se você quiser. As pessoas estão num conflito. Faz sentido? É isso, gente. Vocês estão aprendendo, né, a visualizar a partir de um conteúdo. Então, ela falou aqui, pessoas em conflito. Aqui, por exemplo, eu sugeri pessoas da organização, colaboradores, né? Aqui eu sugeri que é o CEO falando, aqui as pessoas estão falando ideias diferentes, aqui já juntaram as ideias. Vou colocar uma corzinha aqui. Né? Então, aqui as pessoas já têm label, já têm rótulos. Essa aqui é do RH, essa aqui é de TI, então a gente pode representar um processo, né? Processo, a gente viu lá que as setas nos ajudam, né? Então, a gente vai começar a juntar todos esses elementos para fazer a nossa visualização. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Bora lá. Agora, ícones, gente. Os ícones, eles ajudam mais ainda a gente a transmitir mensagens, né? O que a gente pode colocar de ícones, por exemplo? Como eu já falei, a empresa, né? Empresa. Vou aqui no prédio. Então, isso aqui pode representar uma empresa, uma corporação, né? Foco, zoom, atenção, a gente pode fazer uma... Como chama isso aqui, gente? Fugiu o nome? Uma lupa? Uma lupa, isso eu estou falando luneta. Uma lupa, super simples, gente. São dois círculos, um dentro do outro e uma reta. Isso pode ser uma lupa. Pode representar detalhe, foco, análise, enfim. A gente vai dar vários significados a essa lupa, tá? Por exemplo, para a gente representar tempo, a gente pode usar um círculo, ponteirinho do relógio, e esse pezinho aqui pode representar um cronômetro. Então, isso aqui é tempo, certo? Dinheiro, custo, como é que a gente pode representar isso? Aquele símbolo universal do dinheiro, né? Aquele Szinho cortado, e a gente faz uma elipse em volta desse dinheiro. Virou uma moedinha, certo? Mas uma moedinha só não representa muito, então o que a gente faz? A gente vai colocando linhas aqui e vai representando uma pilha de moedas. Ah, eu quero colocar mais dinheiro aqui do lado. Uma pilha menor. A gente põe do lado aqui uma pilha menor. Ok? Então, aí a gente vai agregando significados diferentes, né? Com os desenhos. Outro desenho que é muito bacana, que até está no livro do Martin, é uma lâmpada. A lâmpada, gente. A lâmpada, ele desenha usando essas 4 letras aqui. Usmo, né? Então, como é que a gente faz? Primeiro, a gente faz o U. Depois, a gente faz um Z por cima do U. Para fora do U, tá? Aí, a gente faz um M em cima do U. E depois, um O bem grandão. E temos aqui uma lâmpada. Tá? Então, isso pode representar ideias, inovação, clareza, enfim, um monte de coisas, tá? Da onde que a gente, por exemplo, durante o treinamento, a gente faz um exercício com esses cards aqui, que são os cards da Bicabro, eles já decodificaram mais de 120 ícones para nós, tá? E no verso de cada um deles, eles colocam vários significados aqui. Porque isso é o exercício de pensamento visual, é você atribuir significados diferentes para os desenhos, pode ser o mesmo desenho. Então, por exemplo, esse desenho aqui, que é um balão, que formas básicas a gente tem aqui, gente? Um círculo, um triângulo, uma linha curva, né? E que significados a gente pode atribuir para ele? Pode ser leveza, facilidade, simplicidade, né? Brincadeira, e por aí vai, né? Uhum. No mundo online a gente teve que adaptar, então isso aqui virou uma imagem enorme com todos os cards para a gente poder brincar com elas, mas a gente continua usando isso no treinamento, né? Então, aqui são alguns
super simples, que vocês podem atribuir vários significados. Vamos fazer mais um que é bem usado, né? Um círculo, para colocar, por exemplo, global, mundo, é um círculo. A gente vai fazer um semicírculo em cima e embaixo, uma linha no meio, outra linha cruzando no meio, né? E aí, mais 2 semicírculos, um de cada lado. Isso aqui pode significar global, mundial, né? É um símbolozinho de mundo, tá? Uma outra coisa muito utilizada também para qualidade, para premiação, enfim. A gente pode colocar aquela fita que os americanos usam, os europeus também usam. A gente não tem muito isso aqui, a gente usa mais medalha, né? Mas essa fitinha, ela é bem reconhecida. Então, é tipo um círculo com várias petalinhas, como se fosse uma flor, e uma fita que sai dele aqui. Então, isso aqui pode ser premiação, pode ser valor, pode ser qualidade, né? Para nós, o troféu é mais bacana. Então, vamos fazer um troféu. Troféu, uma reta, uma letra U bem grande, um U invertido menorzinho, e 2 letras S, uma de cada lado. Isso aqui é um troféu, né? Vitória. Na tela. Oi. Desculpa ficar perguntando, mas é que eu desenho muito essas coisas. Você acha que cabe botar um dentro desse gadget aí, desse círculo com essas pétalas? Pode colocar, tem gente que coloca aqui, número 1. Isso. Tem gente que coloca, pode colocar sim, não tem problema. Gente, isso aqui é só para vocês começarem, a partir daqui vocês estão livres, criem o que vocês precisarem, né? A ideia é acender essa chama em vocês, para vocês observarem diferente as coisas que vocês querem desenhar, e começarem, se lançarem, né? Se joga no desenho, gente, sem medo, tá? Tudo bem? Por exemplo, oportunidade. Como é que a gente desenha a oportunidade? Eu gosto desse desenho aqui, a Bicabla também usa esse desenho. David Siebert também usa. O que é isso aqui, gente? É uma porta. Isso aqui pode representar oportunidade, abertura, novos caminhos, enfim, pode ser muita coisa interessante aqui, opções, né? É uma porta aberta. Ah, não tem oportunidade, não tem caminhos, está tudo fechado, não temos saída. Fecha a porta. Ok? Gente, olha as linhas, né? Formas básicas. Curvas, linhas retas, quadrado, retângulo, círculo, tá tudo aqui, tudo presente. Uma coisa que é muito bacana também, por exemplo, ó, um quadrado. E a gente vai fazer uma cruz no meio aqui, ó. Depois, 2 lacinhos. Isso aqui pode ser um presente, um produto, um pacote, um prêmio. O pessoal de Agile usa muito isso aqui para produto, né? O pessoal de TI. Então, isso aqui também simplifica. Gente, é um quadrado com uma cruz no meio, né? Super simples. Outra coisa, a gente colocou aqui como empresa, organização. Agora, vamos fazer o consumidor? O consumidor, gente, é aquela casinha que a gente desenhava quando era criança. Pode ser isso aqui, o consumidor. Uma casa, uma residência, né? E o nosso cliente, como é que a gente pode representar o cliente? Eu gosto dessa aqui, ó. O cliente é o nosso rei. Então, a gente vai a coroa do rei. Pronto, é o nosso cliente. Né? O problema, né, como a Raquel perguntou, um conflito, a gente faz uma nuvem e faz um raio partindo dessa nuvem. É um conflito, é um problema. Ok? Vamos fazer o último aqui, que seria o perspectiva. Vai, perspectiva a gente pode colocar uma luneta. Agora sim é luneta, não é lupa. Então, 3 retas, a gente faz aqui uma curva, repete a curva 2 vezes e faz um tripézinho aqui. Uma luneta, pode ser perspectiva, visão de futuro, né? Eu vou fazer mais um, vai, que desafio é uma coisa importante. Então, vou te desafiar com um propósito. Propósito, eu faço isso aqui, ó. Porque, na verdade, cada um tem o seu. Então, cada um vai ter que chegar no seu propósito.
Mas você pode usar esse aqui para propósito também, presente. Né? Propósito é um presente, né? Desafio. Desafio que eu vou fazer para a gente fechar. A gente tem que ir para o exercício. Vamos fazer aqui, ó, uma montanha. Gente, são só retas, tá? Só linhas retas. E aqui a gente faz meio que um zigue-zague. Isso aqui pode ser um desafio, você subir nessa montanha, chegar no topo, né? Ok? Tudo bem? A partir daqui a gente vai combinando isso com pessoinhas, com coisas, né? E por aí vai. Tudo bem? Podemos fazer um exercício? Alguma pergunta? Estamos chegando ao final da nossa sessão, gente. Nada? Então vamos. Vamos para o exercício. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer, a gente vai dividir vocês em grupos de 4 pessoas, tá? Vocês vão ter 5 minutos para pensar numa frase do dia a dia de vocês. Pode ser trabalho, algo pessoal que vocês gostem, algum ditado, enfim. E aí, nesse grupinho de 4 pessoas, a primeira pessoa vai ler a sua frase e vai mostrar para o grupo, tá? Depois, todos vocês vão visualizar essa frase. Tentar colocar em desenhos tudo que a gente viu aqui, essa frase, traduzir essa frase, tá? Depois vocês vão mostrar os resultados e fazer uma pequena análise entre vocês. Qual dos desenhos de vocês 4 melhor com essa frase e por quê? Né? Depois vocês se der, aí vocês começam novamente com a próxima frase, e aí vai. Acho que uns 10 minutos, Fernando, o que você acha? Dá tempo, aí vai sobrar uns 6 para o fechamento. Isso. Então tá, então beleza. Então dá, então vamos embora. Vou colocar 8, vai. Todo o sistema funciona com um pouco de pressão. 8. Então, o que a gente viu até agora? A gente já viu os ícones, as setas, contenedores, né? As formas básicas que a gente tem que analisar, as figuras humanas, são aqueles... Tudo risquinho, né, gente? Parece tudo risquinho. Tudo bem? Vamos lá? Então, vou abrir aqui as salas. Tá clara a instrução, gente? Ou precisa algo mais? Tá claro. Tá? Quer que eu desenhe? Não, tá desenhando. Então, deixa eu só ver aqui. Só um minuto. Vai por 2. E vamos nós. Nossa, é super interessante, né? Eu acolho as pessoas. É que na hora que eu pensei, eu falei, cara, como é que eu escreveria acolho? Quer dizer, desenharia acolho, né? Gostaram, gente? Amei. Ó, eu acolho as pessoas também com a portinha. Isso. É isso que eu estava tentando fazer agora. Ah, mas eu fiz com... Fernando. Ó, eu fiz assim, ó. Ó, ficou legal. Aí você tá dentro, né? Recebendo. É, eu tô recebendo as pessoas. É, ficou legal. Boa. Deixa eu trocar aqui a... Nossa, super legal. A câmera. Adorei. Legal, né? Tá chegando em 20 segundos. Eba. Aí você conduz, Donatella, essa... Sim. E aí a Carol fecha no final, o grande final. Eu? Por quê? Ah, porque é sempre assim. Porque é no balcão daí que fecha. Ah, é nesse balcão, entendi. Ó, todo mundo aí de volta. Eba. Divertido, hein? E aí, pessoal, como é que foi a experiência? Nós já tivemos uma pessoa especialista no nosso grupo, viu? Ai, tô vendo! A Raquel arrasou ali conosco. Oh, que bonita! Muito bom. Legal. Que fofa! Temos uma convidada especial. Achei que era ela. Acho que... Eu também achei. Temos a Helena. É que tem menos filtro de todo mundo.
Peraí, só um pouquinho, desculpa. Helena? Já deu Vem tempo. cá, meu filho, vem cá, vem. Ela tá tímida. E aí, gente, como é que foi? A nossa experiência foi única, ou seja, foi uma única pessoa, só deu tempo para uma. Mas foi única. Mas Donatella, a Raquel, assim, arrasou no nosso grupo, viu? Ela trouxe frases bem complexas, assim, se for parar para pensar que... A gente perguntou se já fez algum curso, ela diz, eu fiz. A gente percebeu mesmo, viu? Porque ela fez mesmo. Legal. Gente, tem que... Eu acho que teve um aprendizado, Donatella. Eu já fiz um curso de facilitação com a Mila, abandonei. A Mila é uma graça também, muito do seu jeito, foi muito legal. Mas hoje eu tive um insight que foi interessante, né? A forma como você conduziu me deu um insight seguinte, né? A gente, por que eu abandonei, né? Porque na verdade a gente quer fazer o desenho, a gente quer desenhar o que a pessoa está falando. E na verdade me parece que a facilitação gráfica é o uso de símbolos para representar o desenho. Então, fica muito mais fácil, né? Eu não preciso desenhar o desenho. Então, a frase que a nossa colega falou foi viva a vida. Eu pensei comigo, bom, vou fazer um ciclo, porque eu não vou conseguir desenhar viva a vida. Então, eu vou usar um ícone com um boneco e vai entender que é um ciclo de vida, né? Enfim, aí você põe uns negocinhos e tal. Então, eu acho que foi esse o aprendizado hoje para mim. Parabéns e muito obrigada. Acho que foi um insight legal. Obrigada, Cíntia. Foi super legal essa conversa aqui mesmo, desse insight, porque a gente fica, como a Cíntia falou, né, tentando desenhar, rebuscar. E não é esse o caminho. Se você vai desses símbolos do basiquinho, você fala, meu, caiu essa ficha que eu sempre tentei, fico tentando, não dá. Ou no homem palito, nos quadradinhos, que você dá a mensagem. Fica fantástico. É isso, eu acho que é isso. Perfeito. É isso. Simplicidade resolve. Na verdade, Donatella, eu já tinha feito um curso, eu fiz o método Arte da Conversa com o pessoal de Brasília, Cairós. E o que eu gostei da tua abordagem, até que eu queria te perguntar, é sobre como é que você chamou? Não é... Ai, gente, desculpa, tá me faltando as palavras hoje. Esse repertório de ícones, né? Não é um repertório. Isso daí é uma coisa que a gente compra. Como é que é isso? A gente pode pagar online, baixar? Como é que é isso? Pode comprar online só, ele é vendido no site da Neuland, dessa empresa alemã. Não paga imposto de importação, tá? Eles não têm loja física, só tem loja virtual. Então, você pode entrar no site da Neuland, fazer o cadastro e pode comprar esse livro. A Bicabo tem mais 2 livros, tem o 2.0, também tem mais desenhos, mais templates, é bem legal, tá? Aqueles cards é animal. Emotions, só de emoções. Olha, que legal. Porque eu acho que é isso que o facilitador tem que ter, né? Ele tem que ter repertório para, na hora H, ele ouvir uma frase. Eu desenhei, usando um desenho que você tinha mostrado, isso aqui, ó. Isso aqui eu quis representar nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Então, eu achei que teve a ver. Quer dizer, na verdade, foi um insight do teu desenho, eu pensei na frase. Então, é isso, gente, é isso. Pensamento visual é isso. É você juntar o que você quer transmitir com pequenos elementos visuais que são super poderosos, faz a sua mensagem ser compreendida instantaneamente. Isso não é um curso de facilitação gráfica, é um curso de visual thinking. Como é que você coloca em prática o seu pensamento visual? Então, para facilitação gráfica são outros skills, você tem que entender do que está sendo falado, do negócio, você tem que saber um monte de coisas, você tem que estar ouvindo, desenhando, escrevendo e colorindo ao mesmo tempo. É outra coisa, é outro mundo. Aqui não, é um momento simples que você pode aplicar no que você precisar, né? Seja um processo de coaching, uma consultoria, uma conversa, uma reunião, um brainstorming, o que for, né? Ô, Donatella, o Fernando acabou de... Coitado. Ele acabou de colocar lá no chat, posso levar livros e canetas para o Brasil, caso alguém queira. Você tem quantas malas, Fernando?
Quando puder, né? Não, de verdade, assim, uns 4, 5 livros. Bicablo aí, eu quero, estou na fila. Se alguém quiser, pode mandar compra, manda aqui para casa. Eu não sei se alguém facilita esse processo, mas eu dou meu endereço, manda aqui para casa. Quando é que você vem? Primeira semana de dezembro. Opa, legal. Nós queremos, Fernando. Nossa, vai encher a mala. Donatella, isso aqui... as canetas eu acho que só vende, a gente não consegue comprar e mandar entregar aqui no Brasil, pelo menos eu já tentei. Consegue, as canetas da Neuland consegue. Infelizmente, os impostos de importação aumentaram muito, era uma média de 120%, outro dia uma aluna comprou, ela pagou 300%, então o imposto de importação é terrível. Na mão do Fernando é mais barato. Eu cobro um pão de queijo. Eu quero um pão de queijo. E um pastel. Isso, vamos fazer escambo. Nossa, para onde que você vem, Fernando? De onde você vem? É de Essen. Fica perto de Düsseldorf. Caldo de cana, aceita, Fernando? Opa! Donatella, mas eu tô achando as da Posca boa também, dá para fazer, dá para trabalhar com elas. Não são maravilhosas. Qualquer caneta é boa, mas a diferença das canetas da Neuland é que as tintas são as cores são fantásticas, não tem cor igual. Gente, eu trabalho com isso há 17 anos, e eu uso Neuland há 11 anos, eu não consigo mais largar. As tintas são boas, não são tóxicas, são recarregáveis, então eu não compro caneta faz uns 10 anos, porque eu só compro para recarregar. Elas são ecológicas, né? Quando a gente faz o curso da Bicablo, agora dia 5 de dezembro tem uma turma online. Vocês ganham um kit de canetas da Neuland, um manualzinho com todas as instruções da Bicablo e um voucher de 15% de desconto para as compras, para a primeira compra na Neuland. Quem faz o curso da Bicablo ganha esse voucher. Então, é uma oportunidade, né? Fala A gente como é que a gente manda faz esse curso, por favor. Manda pra gente. A gente manda pelo e-mail da todo mundo. Eu vou ter que sair, então eu deixo um beijo para todo mundo, Donatella. Beijo, Carol. Super. Obrigada. Beijo, Carol. Beijo. Obrigada. Donatella, você ia mostrar alguma coisa parecida com post-it? Desculpe. Sim, isso daqui é um produto da Neuland também, que se chama Statics. Eles são parecidos com post-it, mas eles são uma folhinha, que são essas folhinhas coloridas que eu usei, os painéis aqui, e eles colam através da eletricidade estática. Então, não precisa colar nada, só ele cola sozinho. Deixa eu tirar um aqui. E eles são reutilizáveis, né? Então, eles são uma novidade. Ele cola sozinho, cola na parede, cola na roupa, no armário, onde você quiser ele cola. Não precisa de cola, eletricidade estática. Então, isso também é muito legal, para você usar nas apresentações de vocês, no papel, mesmo que seja no ambiente online, usem elementos móveis, nem que seja um post-it, como eu coloquei a pergunta diferente, uma coisa diferente, assim, um tip, alguma coisa, usem elementos móveis, porque isso quebra essa coisa dura do online, da gente estar parado assim, né? E chama atenção para sua mão, porque você está mexendo, onde está indo, a mesma coisa das canetas. Quem está com uma caneta na mão, sempre chama atenção, né? Então, usem elementos... Traz a corporalidade, né? Exato. Esse é um exemplo, gente. São coisas... Esses materiais da Neuland não são caros. O mais caro é o frete e o imposto, né? Mas, uma vez mais, se não der para comprar, não precisa. Use o que vocês tiverem. Post-itzinho normal mesmo. Esse daqui vem nos tamanhos maiores. Eu tenho aqui também. Então, não se atenham à obrigatoriedade de usar nada. Ele vem nesse tamanho grande também, que é bem legal. Várias cores e tal. Mas, né, exercitem, usem elementos coloridos, elementos diferentes e desenhem. Vamos lá, mão na massa, gente. Donatella, hoje você está facilitando online como você fez aqui com uma câmera ou você está usando o iPad e o iPad faz parte do ambiente? Para fazer a facilitação gráfica, eu uso o iPad. Então, eu conecto o iPad. Quer dar uma mostrada rapidinho, Donatella, como é que fica a visualização do participante? É bem legal, né? Eu uso direto o iPad, né? Com a caneta. Isso é uma coisa para quem conduz evento virtual. Você pode ter uma pessoa fazendo a redação gráfica, e isso vai tanto aparecendo ao vivo, quanto no final da sessão a pessoa mostrar. Mas o ao vivo, tendo a Donatella, é muito legal.
E aí, Donatella, na facilitação, você tentou... É uma outra coisa, certo? Porque você também vai aprender um pouco melhor até distribuir todo esse desenho pelo seu espaço, de acordo com o que vai surgindo, né? Sim, a facilitação visual é outra coisa. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo trocar de câmera. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz ontem. Foi um dry run com um cliente. Vou botar no spotlight aqui para ficar mais... Spotlight. Então, esse é o meu iPad, né? Eu tive uma reunião com o meu cliente da Pfizer, que eles vão fazer um evento, e eles estavam explicando a ferramenta que eles iam utilizar, que se chama Face Live. Então, eles foram falando e eu fui escrevendo tudo que eles estavam falando. Então, o que eu escrevo aqui, deixa eu trocar de caninho. O que eu escrevo aqui vai aparecendo. Ó. O que eu escrevo vai aparecendo aqui. E eu uso elementos da Bicablo aqui, né? Dá pra gente ver, ó. Uhum. Qual que é o nome desse? É um aplicativo? Não, isso é um cabo. Um cabo que eu uso para... Não, mas para você desenhar no iPad... Para desenhar é um aplicativo. Qual que é? Esse aplicativo se chama Procreate. Procreate. Então, no caso, a reunião está acontecendo, eles estavam falando, por exemplo, explicando, olha, nós vamos usar o Face Live. Aí eu escrevi lá, Face Live. Para fazer não sei o que, estrelinha é quem é o moderador. Para você usar o mosaico, aperta esse, não sei o que, clica na pessoa para você ver quem que você quer ver, o PIN, né? Para mudar seu nome, você aperta lá nos 3 pontinhos. Então, eu vou escrevendo à medida que eles vão falando, né? O áudio vai abrir a janela, né? Cada um tem que fixar o que quiser. Aí vai ter um game, vai ter um prêmio no final. Olha o pacotinho aqui, ó. Então, quando a gente faz o registro visual no iPad, eu uso assim, uso um cabo que conecta com a reunião, né? Mas vocês viram, a técnica é a mesma, o bonequinho é o mesmo, o pacotinho é igual, né? Que vocês aprenderam para qualquer tipo de aplicação, tá? E aí é prática, né? E aí é prática, gente. Tudo na vida a gente tem que praticar, né? Vamos lá. Isso aí. Muito bom. Muito bacana. Passamos 6 minutos do horário. Então só... Ih, Fernando vai ficar nervoso, que o Fernando agora é canadense. Não, é só para honrar o horário das pessoas que eles se organizam para aquele horário, a gente tenta manter mais ou menos dentro do horário planejado. Com aquela flexibilidade. Obrigada, Fernando. Foi ótimo. Na tela, bom te ver de novo. Eu estou a fim de fazer esse curso aí. Eu também. Tá. A gente vai mandar essas informações todas no e-mail, que a gente tem um e-mail que vocês se cadastraram, a gente vai mandar para todo mundo para esse curso, que é semana que vem, né? Começa, Donatella? Dia 5 de dezembro. Ah, tá, é dezembro. Então tem tempo ainda de juntar ali os vinténs. O importante é que, assim, eu preciso mandar o kit de participante para casa de vocês. Vocês recebem todos os materiais, caneta, papel, fita crepe, tudo, tá? Então, eu vou participar também, ela vai mandar para o Canadá, ela tá ferrada. Vou mandar. Dá para adiantar valores? Dá. Hoje o curso está em torno de R$ 1.200. Você já inclui todos os materiais, você não precisa se preocupar em comprar nada. Ai, que beleza. E é um dia de curso? É um dia só. É um dia só. Bom. Tá bom. Muito bom. Palmas para a Donatella. Donatella, adorei. Palmas, muitas palmas. Obrigada, gente. Foi um prazer. Parabéns. Beijo, tchau. Fernando, obrigada. Beijo. Obrigado, tchau. Tchau. Obrigado, Fernando. Obrigado, Donatella. Valeu. Valeu. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.